Então acho que vai dar jogo, acho que vai ser uma final de verdade. O PSG pode ter um certo favoritismo, mas não acho que o Arsenal seja um coadjuvante nessa história, não. Acho que ele pode e vai brigar pelo título. Acho que vai... O PSG e Arsenal, se ambos jogarem perto da perfeição, daquilo que jogaram ao longo dessa temporada, para mim dá PSG. Salve, salve pessoal, aqui o palco da final, né? Você está vendo aí o estádio Ferenc Puskás, aqui nessa posição onde estamos aqui, né? Você vai ver que a torcida do Paris Saint-Germain vai ficar do lado direito e a do Arsenal do lado esquerdo, né? Das câmeras de televisão. Tivemos há pouco aqui a entrevista coletiva do técnico Arteta, mais cedo Luiz Henrique, os jogadores. Evidentemente muitas respostas assim, protocolares, né? Ninguém se compromete muito nessas horas. Ficar falando alguma coisa muito bombástica. Mas uma pergunta me chamou a atenção, uma pergunta feita inclusive por um jornalista grego, se não estou enganado, ao Arteta, sobre o Arsenal se firmar como um time grande no cenário europeu, ganhando eventualmente a Liga dos Campeões. Lembrando que o único time de Londres campeão da Champions é o Chelsea, ganhou 2 vezes. O Arsenal foi a uma final, foi há 20 anos, perdeu com aquele gol do Belletti para o Barcelona, a final foi em Paris, e volta agora à final justamente depois de quebrar um jejum de 22 anos sem ganhar a Premier League. O Arsenal é grande? O Arsenal é grande na Inglaterra, e de fato no cenário europeu ele não tem título de campeão da Liga dos Campeões. Falta isso. Mas o Arsenal é grande, né, gente? É um time grande, é um time de muita torcida, muito tradicional, um dos principais times da Inglaterra. Disputa um campeonato muito difícil. E um detalhe que é muito importante, eu até encontrei a colega Nathalie Gedra, que hoje trabalha na Sky da Inglaterra, e ela me confirmava aquilo que a gente lá do Brasil percebe claramente. O Arsenal tinha na conquista da Premier League o seu maior objetivo na temporada, maior até do que a Champions League, o que mostra também como o Premier League é importante para os ingleses, né? Não ganhava, repito, há 22 anos. E conseguiu o título. Por incrível que pareça, ganhar a Liga dos Campeões para o Arsenal é quase um bônus, é quase um plus. Como se fosse um algo mais depois de ter alcançado o principal objetivo. Vejamos aí como vai ser, né? Acho que o Arsenal joga leve, bem à vontade com relação a isso. PSG também, porque já conseguiu o seu grande objetivo de levantar a primeira Liga dos Campeões na temporada passada e da forma como fez, né? Massacrando por 5-0 a Inter de Milão, que tinha eliminado o Bayern e o Barcelona. Que chegou muito forte, né? Aquela decisão do ano passado, disputada em Munique, na Alemanha. Vejamos aí como vai ser. Jogadores treinando aqui embaixo, aqui, ó, fazendo aquelas atividades físicas aí, aquecimento, alongamento. Esse período que eles abrem para a imprensa é um período assim de... só para fazer imagens, né? Nada muito importante. Também ninguém vai fazer nada tão relevante em termos de treinamento, de novidade tática em cima da hora do jogo, né? Mais para ter registro de imagem, para que a imprensa possa trabalhar com elas. E nós vamos acompanhar tudo aqui nesse sábado, nesse magnífico estádio, essa grande final. Até vi mais torcedores do Arsenal do que PSG. Ano passado também lá em Munique tinha mais torcedores chegando, assim, 2 dias antes, um dia antes da Inter do que do Paris Saint-Germain. E ontem eu vi mais ingleses por aqui do que torcedores do time francês, mas poucos ainda, né? Realmente o pessoal começa a chegar hoje e muita gente chega no dia do jogo. O jogo vai ser 1 da tarde, ao contrário do que vinha acontecendo, às 4 da tarde, horário de Brasília, né? Mudou das 21 para as 18 horas. Essa foi uma medida inteligente da UEFA, porque os jogos acabando quase meia-noite, se tiver prorrogação, passa da meia-noite, você não tem metrô, dependendo da cidade, do local, da linha, para de funcionar logo depois. E complica bastante, né? Porque aí invade a madrugada. Então mudou o horário, o jogo vai começar 1 da tarde, horário de Brasília, 6 da tarde, horário aqui de Budapeste. A cidade é espetacular, né? E as pessoas vão chegando pouco a pouco. Não existem mais ingressos, já está vendido tudo, você compra mais ingressos. A grande questão é quanto vão custar os ingressos no câmbio negro. No ano passado tinha gente vendendo ingresso por R$50 mil. Foi uma loucura, todos os recordes, né? Foi uma coisa assim alucinante, até surpreendente. Vejamos como vai ser dessa vez. E uma coisa que é muito curiosa com relação ao Arsenal, né? Eu encontrei a nossa companheira Nathalie Gedra há pouco, e conversando com ela que hoje trabalha na Sky da Inglaterra, e ela confirmou uma coisa que a gente sente aqui, que o Trajano deve estar percebendo também em Londres, que é a importância da Premier League para o torcedor do Arsenal. A Champions League, por que pareça, parece até assim, é um bônus, se for possível.
ganhar o campeonato inglês após 22 anos foi um feito muito importante. E eu acho que o Arsenal teve muita sorte de ser uma rodada antes com aquele tropeço do Manchester City com o Bournemouth, porque ele teve tempo para festejar, curar a ressaca e se preparar para o jogo de amanhã. O jogo contra o PSG, que para muita gente é o favorito, é um duelo, acho que de um ataque muito poderoso contra uma defesa que é boa. O Arsenal contra-ataca bem, tem bola parada, pode ser a arma para tentar superar um adversário que para a maioria é apontado como favorito. Mas o clima na cidade realmente fica mais intenso a partir de hoje, à tarde, amanhã, tem fanfest, aquela coisa toda que a FIFA também gosta muito de montar esse tipo de coisa, mas a massa mesmo de torcedores vai começar a chegar a partir de hoje e principalmente amanhã para essa final, com o PSG tentando se transformar num time hegemônico, né, ganhando 2 seguidas, e o Arsenal buscando seu primeiro título europeu. O clima está muito bom, a temperatura em torno de 20 e poucos graus durante o dia. Antes de eu chegar, chegou a bater 30 graus. Na hora do jogo deve estar 24 graus, alguma coisa em torno disso, que é uma temperatura agradável. Bem à noite cai para 18 graus, 19 graus, alguma coisa em torno disso, mas isso já bem mais tarde. Então acho que o calor não vai atrapalhar, não vai ter calor, vai ter um clima, acho que bom, e talvez até uma temperatura mais amena, dependendo aí do transcorrer da partida, que acontece às 6 da tarde, ou seja, no final do dia, né? Mas só anoitece lá pelas 9 da noite, ou seja, o jogo vai ser disputado ainda com a luz do dia. E para mim tem um pouco de Copa do Mundo. Eu inicio sem torcer para um ou para outro. Eu acho que a graça, de fato, é o time tem que te fisgar, né? Tá, te conquistar. E eu gosto bastante dos dois times. E os dois ganharam os campeonatos nacionais, e isso que o Mauro e o Trajano falaram, para o Arsenal eu acho muito importante ter conseguido o título antes da última rodada, tipo, não ter perdido, né, tenho visto as manifestações, as despedidas do Guardiola, porque também tem essa situação para quem perde na Inglaterra, não é exatamente o fim do mundo, aqui é o fim do mundo, né, literalmente. Então eu vou assistir com meu irmão de novo lá em Atibaia, mas neutro por enquanto, embora eu tenha, toda vez que ele aparece com a camisa do Arsenal, e eu gosto muito do time do PSG também, não sou suspeito, eu gosto muito daquele meio campo português e tudo mais, vai ser bem interessante. Em tese, o favorito é o PSG, né? Mas acho que é um pouco cedo para isso. Acho que vai dar jogo, o Arsenal está muito motivado, tem uma defesa melhor, o PSG tem um ataque mais letal, mas eu entendo que a motivação do Arsenal é muito grande, o time foi campeão inglês, está preparado, a torcida está empolgada, tem bons jogadores, é um jogo. Já vi o que aconteceu com a Inter no ano passado, né, que de certa forma cometeu erros graves e o PSG não perdoou, né, fez 5-0. Então acho que vai dar jogo, acho que vai ser uma final de verdade. O PSG pode ter um certo favoritismo, mas não acho que o Arsenal seja um coadjuvante nessa história, não. Acho que ele pode e vai brigar pelo título. Acho que vai ser um jogo bacana. Ao contrário do ano passado, que foi um passeio, né? Mas se você pudesse dar um palpite, você diria que quem vence, o Arsenal ou o PSG? Não tenho palpite, cara. A coisa que eu falo aqui é chute, não tenho palpite. Palpite é chute. Palpite é chute. Não tenho palpite, não. Eu acho que é isso, acho que vai dar um jogo. Acho que o Arsenal não vai ser galinha morta, acho que ele vai brigar. E vai dar jogo. Eu torço só para ter um ótimo jogo. O resto é consequência. E o que eu vi esse ano, eu acho super legal. Uma final Arsenal e PSG maravilhosa. Se fosse Bayern de Munique também seria, porque algumas equipes jogaram muito bem futebol para estar na final. Mas são jogos diferentes. São diferentes. Mas o PSG e Arsenal, se ambos jogarem perto da perfeição, daquilo que jogaram ao longo dessa temporada, para mim dá PSG. Mas isso num jogo único é algo bem pequeno para você definir vantagens, né? Até porque o futebol tem uma série de fatos que a gente não domina. Aí é aquilo, é uma expulsão, é uma falta, é um contra-ataque, é um erro, um escorregão. A gente deixa tudo isso de lado, mas isso está presente no jogo. E é difícil analisar uma partida deixando de lado aquilo que realmente pode acontecer e definir um resultado. Mas pelo futebol, eu me encanto com o jogo do PSG. Acho encantador. Mas eu reconheço que ambos
os treinadores, né, você fala tanto do Arteta quanto do Luiz Henrique, eles vão buscar na mesma fonte, né, a fonte do jogo de posição, daquilo que consagrou Guardiola, e muita gente joga assim hoje. É um jogo às vezes difícil de perceber, né, e confundido com um jogo só posicional. Jogo de posição posicional, assim, nem todo jogo posicional é jogo de posição. que é um termo técnico, mas ele constitui uma ideia de jogo, que você atrai seu adversário, você movimenta seu adversário, você joga em função dos espaços que você procura criar e conduzir seu adversário para isso. Então é um jogo de espionagem contra espionagem, porque os dois entendem muito do cenário que será colocado na partida. Não existe assim algo muito diferente para o Arteta dominar em relação ao adversário. Apenas reconhecer que o adversário é uma potência. E o mesmo o Luiz Henrique. Acho que vai ser uma final espetacular, mas não vejo uma grande vantagem. Apenas que eu acho que se ambos estiverem no topo da PSG. Eu acho que eu concordo muito com o Calçades. Se for olhar o que os dois conseguiram fazer de melhor durante toda a temporada, eu acho que o Paris Saint-Germain é favorito. Mas é um jogo só. É uma estratégia para aquele jogo. E a gente já viu em final de Liga dos Campeões, inclusive, acontecer coisas absurdas. Mas aqueles números que a gente mostrou do Arsenal são números muito bons. Os números são muito bons, mas tem um que é muito preocupante. Até se você olhar o número frio, você não vai ficar assustado. O Paris Saint-Germain fez 55 jogos, o Arsenal 62. Sim. O Paris Saint-Germain, dos 55, deve ter feito 30 com o time que vai entrar em campo amanhã. O Arsenal, dos 62, deve ter feito 50 com o time que vai entrar em campo amanhã. O Paris Saint-Germain, além de ter uma exigência menor no campeonato francês, o Luiz Henrique entendeu. A minha temporada começou depois. Eu vou usar os caras aqui, assim, vou descansar quem eu preciso, porque eu vou ter momentos que vão exigir o máximo deles e eu quero que eles estejam guardadinhos. Já a competitividade maluca da Premier League, o Arteta não tem como fazer isso. Ele tem que botar as feras todos os jogos e para chegar para ser campeão e para chegar numa final de Liga dos Campeões. Ainda assim, Natasha, eu concordo de novo com o Calçade. Assim, é um jogo. Assim, eles vão descansar depois. Nem que seja descansar pegando um voo para vir para treinar aqui no Brasil, mas os caras vão. É um jogo que eles têm que se entregar ao máximo. E eles vão se entregar. É que alguns não vão descansar, né, Marra? Porque alguns não têm que ir para a Copa. Dupla de zaga do Brasil, dupla de zaga do Brasil precisa fazer um voo para ir para a Copa. Quase ninguém vai descansar, mas não deixe eles saberem. Não, mas é isso. De repente, em função desta final ser tão grande, a Copa pode ser um descanso para isso. Mas a dupla de zaga titular do Brasil, em cada time, né? Gabriel Magalhães e Marquinhos, a dupla de Ancelotti. Tem que lembrar que o Martinelli também, né? Martinelli também, mas jogador brasileiro. Mas embora a gente não veja o Martinelli como titular, mas os titulares do Brasil estão aí. E é um privilégio, né? Você terminar a temporada com 56 jogos, que é o que vai fazer. Tem 55, mais um, o time do PSG, que tem 4 rodadas a menos também, né? Eles têm... 34, né? Eles são 18 equipes no francês. Então, isso é um tempo considerável nesse calendário maluco. E a Premier League sofre mais com isso hoje do que o campeonato francês. E o Arsenal termina com 63 jogos. Assim, por um padrão brasileiro, é março. E vamos lembrar, o Dembélé fez a sua segunda partida como titular e jogando todo o tempo agora, em 2026. Né? Mas tem que lembrar também que o Paris Saint-Germain vem desde o Super Mundial, né? Então, assim, o que o Marra vem de fala duas faz temporadas, sentido, né? 2 temporadas sem parar. Mas você sabe que tem um ponto, que assim, a maioria dos pontos que a gente pode falar, para mim, são a favor do Paris Saint-Germain. O ataque, para mim, é melhor. Se você pega o Luiz Henrique, o trabalho que ele faz no Paris Saint-Germain, como esse time joga bonito, né? O coletivo, a movimentação e tudo mais. Mas tem um ponto que pode ser a favor do Arsenal. Além de você jogar uma partida só, de eu achar que vai ser um jogo truncado, por mais que a gente tende a querer aquele jogo maravilhoso, aquele jogo de
3, 4 gols, aquele jogo ataque, defesa sem parar, e ataque de um lado, ataque do outro. Eu ainda acho que vai ser aquele jogo mais amarrado, e as finais são assim, né? Porque você não pode também colocar tantas fichas ali e jogar para cima sem se defender, né? Você tem em alguns momentos você tem que ser conservador. E aí que eu acho que o Arsenal tem uma capacidade maior do que o Paris Saint-Germain. Mas tem um fator para mim que pode ser decisivo nesse confronto. O poder de reação do Arsenal ao longo da temporada. O Paris Saint-Germain, ele não enfrentou isso ao longo da temporada. Ele não teve aquele desafiante, talvez agora na reta final da Champions League. Mas o Arsenal, ele teve uma prova ao longo do campeonato que foi decisiva para que o time ganhasse uma casca e talvez a confiança necessária para vencer o Paris Saint-Germain, que foi quando o Tubarão começou a crescer. E aí muita gente falou, poxa, o Arsenal não vai aguentar. O Arsenal vai pipocar de novo. E aí o Arsenal foi lá, venceu a Premier League, chegou à decisão da Champions League. Então, esse ponto eu acho que pode ser determinante numa final. Ainda mais, eu gosto de levar muito em consideração o fator psicológico de um jogo. Por mais que tenha um fator físico ali, o psicológico pode pesar bastante nessa partida. O Arsenal chega a uma final e chega quando talvez nem o torcedor dele acreditava que ele venceria a Premier League e muito menos chegasse à decisão da Champions League. Então, eu estou apostando muito as minhas fichas nesse ponto do Arsenal. Você tem condições bem diferentes, né? Primeiro que o Arsenal está submetido a uma liga muito mais estressante, com pontos positivos e negativos. Negativo porque te exige mais o tempo todo e esses caras foram os nervos, né? O emocional desses caras, ele foi ali até o limite, porque chegou um momento de falar, não pode ser. Será que é mais uma vez aquela história que todo mundo conhece? Não, ele ganhou a liga. Outra, a gente tem um trabalho muito autoral dos treinadores na construção dos seus times. O Arteta, a paciência do Arsenal para chegar onde chegou com o Arteta, né? Nesse mundo dominado pelo imediatismo, no futebol então nem se fala, o Arteta, noutra situação, já teria sido demitido. O Arsenal acabou desfrutando da sua insistência e por acreditar que aquele era o caminho. O PSG também foi uma construção total, né? A partir do momento que o cara fala assim, olha, quando o Mbappé sai, agora eu vou poder controlar os 11 jogadores, porque tinha um que você não controlava, e era um craque, é um jogador magnífico, que é o Mbappé. O cara assume uma responsabilidade, Luiz Henrique, gigantesca. Deixa comigo. O deixa comigo é uma reforma total no Dembélé. A ponto do Dembélé depois teve ali uma tretazinha com o Luiz Henrique, você vai ficar aqui de fora. O Luiz Henrique é no comando total. E aí ele conseguiu levar esse comando total para dentro de campo no estilo de jogo que ele acredita. Né? Você tem um monstro que chama Vitinha. Né? É um absurdo esse jogador. Né? Mas se uma liga é mais estressante, exige muito, te mantém muito competitivo, mas te desgasta, é a Premier League, hoje o PSG ele consegue tocar a Liga Francesa com 18 times apenas e ele, pela potência que tem, vai levando e ganha. E isso ajuda a focar muito em Liga dos Campeões, a ponto de chegar com jogadores muito mais, na linguagem que a gente usa no futebol frescos, para jogar essa final. Então, eu posso também, ao final deste confronto, Natasha, falar assim, tá vendo? O time mais exigido, estressado com a temporada, ganhou porque foi testado. Pode ser. E a outra o descansado levou a taça.